Ora, hoje vamos falar de solidão. Solidão é um sentimento de vazio profundo que nos isola. Ora, nós neste momento estamos confinados a um espaço, não é? A solidão tem que ser combatida, mas para nós combatermos algo, seja solidão ou outro tipo de perturbação que nos diminua, nós temos que saber o que é. E muita gente não sabe o que é solidão. Verbaliza, julga, aquela pessoa está a sentir solidão. Muitas pessoas dizem eu sofro de solidão, mas muitas vezes não sabem do que estão concretamente a falar. O que é a solidão? Não é? Um vazio profundo. Isso não nos diz nada, não é? Em que é que isso nos ajuda? Mas temos que desconstruir a solidão para nós sabermos exatamente o que é, porque senão nós não conseguimos combatê-la. Não é? A solidão em si é uma consequência. A solidão não aparece por magia, não é? A solidão é uma consequência de algo. Por isso é muito importante, quando existe ajuda especializada, neste caso os psicólogos ou os psiquiatras, quando estamos a falar de uma solidão, saber exatamente do que é que estamos a falar. Quando nós não sabemos do que estamos a falar, vamos excluindo aquilo que sabemos. Não é? Por isso, nós sabemos que uma solidão não é estar sozinho. Não é? Nós podemos estar sozinhos e não sentir solidão. Uma solidão não é estar isolado. Não é? Nós, neste momento, estamos isolados em casa e podemos não sentir a solidão. Não é? A solidão não é estar abandonado. Não é? Não é quando alguém nos abandona numa relação que nós sofremos de solidão. Podemos ser abandonados e não sofrer de solidão. Também não é estar carente. Não é? Nós podemos não ter afetos, não ter carinhos, não ter amor, não ter sexo e não sentir solidão. Também não é estar infeliz. Né? Há pessoas que estão infelizes, mas que não sentem solidão. Por isso, o que é a solidão então? Né? Porque a solidão em si é uma ferramenta que nós utilizamos, nós os seres humanos. Né? Porque, por exemplo, quem faz meditação utiliza o mesmo processo que a solidão utiliza. Por isso que é esvaziar, que é ir retirando coisas a nós para ficarmos vazios. A diferença da solidão para a meditação é o objetivo. Não é? Na meditação nós temos um objetivo que é atingir a plenitude da nossa calma, da nossa paz e com isso vamos retirando coisas a nós, mas não sentimos insegurança por as tirar. É um querer, não é? Vou retirar a inveja, vou retirar o egoísmo, vou retirar o desejar mal a alguém, vou retirar o ser egoísta, vou retirar os meus pensamentos que não devia ter. Vamos retirando isso até ficarmos vazios. A solidão não é isso. Né? A solidão é um processo longo onde nós vamos retirando coisas a nós, mas sem lhes dar importância. Né? A solidão é uma consequência. Olha, pode ser uma consequência do que dizemos, do que fazemos, ou do que não dizemos ou não fazemos. A solidão dos idosos tem que ser muito bem estudada, caso a caso, porque nem toda a solidão é igual. Há idosos hoje em dia, da qual nós sentimos alguma simpatia e até alguma ternura, mas que, como seres humanos durante a sua vida, foram más pessoas. Né? E o ser más pessoas influenciaram outras pessoas. Ora, essas outras pessoas, sentindo-se atingidas, isolaram aquela pessoa, não lhe ligaram, não é? Ora, essa pessoa agora está a sofrer a consequência da solidão do que fez ou não fez, do que disse ou não disse. Né? Por isso, temos que ver que as razões para uma pessoa sentir solidão são diversas. Né? É importante que a pessoa sinta que pode melhorar. Há pessoas especialistas
em psicologia que dizem que muitas solidões podem ser curadas com perdão. Não é? Se nós fizemos mal a alguém ou alguém nos fez mal, havendo o perdão, eu perdoar a quem fiz mal ou a pessoa a quem me fez mal pedir perdão, resolve a solidão. Porque a solidão era uma consequência daquele acto que ficou mal resolvido, não é? Entre duas pessoas. Por isso, a solidão é uma consequência. Sabendo nós que a solidão é uma consequência, tem todo o sentido neste momento nós tratarmos a solidão na prevenção. Não é? Nós não deixarmos que ela aconteça. Não é? Não fazermos coisas más, não dizermos coisas más, não ficarem por dizer coisas, não é? Ou não deixarmos de fazer coisas. Neste momento, por exemplo, estamos confinados em casa e a solidão não é algo que se vê. Não é? Eu não vou ali na rua, vejo uma pessoa sozinha e triste e digo aquela pessoa sofre de solidão. Se fosse assim era fácil. Não, solidão tem que ser perguntada. Não é? Quem sente solidão? Porquê é que sente solidão? Vamos falar da vossa solidão. E aí é que nós vamos distinguir todos estes estados de espírito e de humores, não é? E emocionais, não é? Estou triste por isto. Ora, se estou triste por isto, podemos resolver isto desta maneira. Pronto, está resolvido, acabou o seu estado neste momento de tristeza, que não era solidão. A solidão é quando passa um tempo suficiente após algo em que nós não conseguimos combater esse algo. Combater, procurar, resolver, perdoar, dizer. Né? E aí isolamos-nos. Ficamos tristes. Né? Por dentro. Um vazio. E claro, quanto mais vazios nós fizermos, menos ferramentas temos depois para termos ânimo. Aí sim, existe sempre uma voz amiga, um ouvido amigo ou ajuda especializada que servirá para recuperar essas pessoas desse vazio e trazê-los outra vez para a vida que eles viviam, não é? Um recém-nascido não sai da barriga e passado 2 ou 3 meses sofre de solidão, não é? Por isso mesmo a solidão é a consequência das nossas vidas. Por isso, eu pessoalmente, não é, como psicólogo, não considero as solidões alvo de pena, não é? Muitas pessoas dizem, coitadinho, sofre de solidão, ou coitadinha, a vida dela deve ser muito triste porque está... Quanto mais pena nós tivermos das pessoas, menos nós as ouvimos, não é? Porque a pena é um julgamento, não é? Nós estamos a julgar alguém e estamos a sentir pena. A pena é para nós nos sentirmos culpados, não fazemos nada para ajudar a pessoa, não é? Porque o ser humano é muito engraçado, não é? Nós arranjamos todas as desculpas até para não ajudar. Mas não queremos ser rotulados como não ajudamos. Então temos pena. Piedade. Damos coisas quando as coisas neste momento não resolvem uma solidão. O que se resolve uma solidão é compreensão. Por isso, ao fim de alguns tempos longos de ouvir pessoas e tratar com solidões, a minha experiência faz-me fazer uma pergunta. Se durante o processo, quando eu estou a tratar alguém que sofre de solidão, ela diz que sofre de solidão, eu utilizo todas estas minhas ferramentas para descobrir que tipo de solidão, não é? Da infelicidade, abandonado, carente, infeliz, não é nada disso, não é? Por isso, para chegarmos lá, o que é que eu e aquela pessoa estamos a fazer? Estamos a falar da solidão. Passado algumas sessões, a pessoa verbaliza que se sente menos sozinha. Por isso, o que aconteceu? Alguma coisa mudou entre aquela pessoa, o momento antes e o momento depois? Sim. Está a ser ouvida. Não é? Há aqui alguém, neste caso eu, psicólogo, que estou a interagir com ela, a preocupar-me com o seu problema. Por isso, a pergunta que eu faço ao fim deste tempo todo de falar e de intervencionar pessoas com solidão, a minha pergunta é: será que a solidão não é falta de alguém que nos ouça? É a conclusão que eu cheguei. Por isso, o que precisamos aqui mais é de nos ouvirmos, de vermos, agora que estamos confinados num espaço, olharmos para as pessoas e vermos todos estes sintomas, não é? Se a pessoa se isolar, mesmo que seja alguém que antes se isolava, não é? Mas agora, neste momento de preocupações, é bom chegar ao pé dessa pessoa e dizer: vamos falar. Vamos falar do que é que estás isolado, do que é que sentes.
Porque podemos encontrar uma pessoa que está isolada, por exemplo, porque quer meditar. Está à procura de paz, calma. Não é? Mas só falando é que nós sabemos. Por isso, neste momento, o que é importante entre nós todos é falarmos uns com os outros e vermos o que podemos fazer uns pelos outros. Não é? Agora é o tempo disso. E eu acho que agora, tendo tempo, não é? Podemos intervencionar até na solidão. Por isso, procurar quem está solitário e ouvir. Isso é que é importante. Hoje é ela, amanhã podemos ser nós. Não é? E assim nos ajudamos uns aos outros.